Vamos lá, mais um vídeo aqui, tá? Gravado de novo. Agora dia 21 de novembro, tá? De 2021. Agora são 21h47, tá? Vamos falar então a respeito de Selic, tá? PIB. Vou citar também algumas condições sociais, né? A minha leitura em relação às camadas sociais, né? Respondendo a uma pergunta, eu coloquei uma caixinha para vocês nos stories, né? No entanto, não houve ainda nenhuma interação, né? Mas eu peguei uma pergunta em um outro canal e eu vou adequá-la, né, ao meu perfil aqui, né? As minhas leituras macroeconômicas e geopolíticas também, né? É oportuno que eu faça isso. Então, a pergunta, né, posta por ele era: há risco de um colapso financeiro no Brasil, né? Essa é a pergunta que eu fiz, mas ele falava em colapso financeiro no perfil dele, né? Mas levando para um outro lado. Então, a minha pergunta é: a minha, né, resposta, o meu posicionamento é: a parte estrutural financeira do Estado não há iminência, né, de uma ruptura e também não há iminência de uma ruptura no sistema bancário brasileiro, tá? É um dos braços de apoio do Estado, então, caso haja algo advindo da inadimplência da população, há possivelmente, né, primariamente socorro do Estado, né, seguros também possivelmente acionados, enfim, essa estrutura é preservada, tá? E o sistema produtivo empresarial brasileiro, apesar, né, de ser dentre esses três, né, o Estado, o sistema bancário e o empresarial, apesar dele ser o mais exposto, né, às condições sociais, né, porque vai depender da população e principalmente vai depender da mão de obra da população, né? Então nós temos a maior exposição aí, porém não é, por mim, considerado como um risco, tá? A quebra no sistema empresarial brasileiro, tá? Lembrando, né? Se o sistema empresarial, né, produtivo no Brasil parar, os demais estados federativos também perdem receita, perdem por consequência a sua, né, estabilidade, ok? Mas isso foi apenas um parênteses, tá? Então, aonde que está o risco, né, dessa ruptura financeira? Ela está no meio social, tá? Nós temos um índice inflacionário crescente, né? Eu já vou falar sobre Selic, sobre inflação e sobre PIB, mas essa inflação crescente, o poder de compra recuando, tá? E a empregabilidade ali no meio patinando, tá? Sem grandes progressos, ok? Sem grandes investimentos também, né, por parte do governo no sistema empresarial, né, o direito trabalhista onerando muito o empresário no Brasil há muito tempo, tá, questões tributárias também, percebe, é um acúmulo, não é um fator em específico, ok? Então, nós não temos um risco na parte estrutural, e sim na parte social, né, eu não vou expressar o meu posicionamento, a minha leitura, a minha opinião a respeito do nível social, né? Nós precisamos das camadas básicas ali da pirâmide, porque de lá que vem a mão de obra, né? Se eles baterem o pé, se eles se revoltarem, né? Enfim, ou né, caírem ou se jogarem na miséria, é um atraso para todo mundo, perde receita, o sistema empresarial, né? O sistema bancário também, e por consequência lá no topo, tá? O Estado, não o executivo, mas o Estado em si, né? Então, o risco financeiro, né, o colapso financeiro que o rapaz ali colocava não é, na minha leitura, não é relativo às estruturas econômicas, né, do Estado e produtivas, e sim, né, ao social, tá? Nós temos no Brasil, e aqui eu vou reiterar, uma cultura, né, social bastante negligente, né, bastante gravosa nesse sentido. Tu percebe circulando aqui nas redes mesmo, né, aqui eu cito o Instagram, pro qual eu faço o vídeo, aquele áudiozinho, né, e o pessoal fala, faz, no caso adequa, ou adequa, enfim, o áudio aos cenários, né, as imagens, falando, devendo e luxando, né, enfim. Então o povo brasileiro é isso, tá? E é por isso que vem o risco do povo, tá, ao financeiro do Estado, ok? Essa citação, né, é para exemplificar a camada social, né? Nós não temos risco estrutural ao Estado e sim um risco do povo, né? Uma cultura frágil em relação ao povo que pode desaguar, né, no Estado. Por que desaguar no Estado?
Bom, se o Estado precisar socorrer, né, a população, as camadas básicas ali, a gente tem um atraso no desenvolvimento econômico do Estado, tá? A gente tem um Estado, então, ainda que momentaneamente comprometido, né, a recuperar ou a socorrer, né, enfim, talvez até intervir, a depender da movimentação social, né? E nós temos, por conta disso, né, uma estagnação nesse desenvolvimento, tá? Talvez até um recuo nesse desenvolvimento, né? Perde receita, o Estado vai ter que desenvolver outras alternativas, vai depender do sistema político, né? Então, o risco financeiro, né, o colapso que era ali colocado, não é oriundo das estruturas do Estado e do sistema produtivo brasileiro, e sim da população, né? Com essa cultura frágil, né, financeira, essa cultura também eu já coloquei em outro vídeo, essa cultura vitimista, patética, medíocre, né? Enfim, o objetivo não é a crítica aqui, tá? Mas a situação, né, exemplificada agora para vocês através do áudio, né, que circula no Rios, o povo gosta, né, de enfatizar o problema e de romantizar o problema, né? É o povo brasileiro, né? O problema não é o Estado, é o povo, né? Ponto, ponto, tá? Não tenho nenhuma dúvida ao falar sobre isso. O que que tira, né, essa capacidade produtiva do povo ou de desenvolvimento do povo? Índice inflacionário crescente, tá? Mais uma vez, percebe lá em agosto, né, no dia 11, quando eu identifiquei e divulguei o risco econômico, né, o risco fiscal advindo do nosso sistema macroeconômico, eu destaquei para vocês: inflação crescente, poder de compra recuando, empregabilidade patinando, tá? Então a gente tem agora, né, e aqui eu já vou projetar lá para o ano de 2022, né? Nós estamos em novembro de 2021. A taxa Selic, tá? Não vou fazer um número específico no dia de hoje, eu estou minuciando alguns caminhos, né? Fazendo ainda algumas projeções, eu acho que eu vou concluir essas projeções lá em dezembro mesmo, né? Final de dezembro, para objetivar ser realmente assertivo, tá? No entanto, o que eu vejo lendo a macroeconomia e a geopolítica hoje brasileira, a Selic tende a ser crescente sim, tá? Nós comentamos recentemente, e eu comentei com vocês, na verdade, que o cenário político não tinha sido amenizado, né? Continuaria essa movimentação instável no ano de 2022 e também nós teríamos, né, o agravo de ser um ano eleitoral, tá? Então, a Selic esse ano, tá? A gente viu ali, principalmente, né, até esse terceiro trimestre de 2021, nós vimos ela crescendo 0,25, tá? Com base no agora, nós podemos, no ano seguinte, tá? No ano de 2022, estimar ali a mesma crescente de 0,25 e a depender de alguns cenários, tá? De algumas condições relativas ao sistema macroeconômico, né, e geopolítico, a gente pode ter, isso é uma projeção que eu já estou fazendo agora, tá? A gente pode ter em alguns momentos uma elevação de 1,25, tá? Na Selic para o ano de 2022. Quando? Maio, junho ou julho, talvez do ano de 2022, tá? É quando pode, né? Por conta desse acúmulo, da continuidade dessas ocorrências, né? Até esse período, esses meses que eu relatei para vocês, aí nós podemos sim, né? Ver concretizada uma taxa crescente em 1,25, tá? Maio, junho ou julho, né? No mercado, advindo do sistema político, por ser um ano eleitoral, tá? A gente vai ter, né, quase que com certeza absoluta, a gente vai ter em maio, junho e julho, né, um movimento muito forte, tá, de volatilidade, mas aí é por conta especificamente do ano eleitoral, tá? Esse ano vai ser mais forte, claro, né? O mercado já tem ciência disso, tá? Então, a Selic ela continua crescente ainda, tá? Não é realista nós estimarmos um movimento decrescente na Selic, ok? E nós podemos, né, continuar nessa caminhada de 0,25
e nesses meses, maio, junho ou julho, a gente pode ter um movimento em algum deles, né, possivelmente em maio, pelo que eu estou analisando aqui, né, maio, junho, por ali, a gente pode ter esse movimento de 125, tá? Pula direto para o 125, ok? Com base na minha leitura macroeconômica e geopolítica de agora, tá? Vamos lá, PIB no Brasil em 2022, o mercado, né, continua recuando as projeções, e aí entra o seguinte tema, né, nós podemos, né, eu já vi isso em outro canal também, não tenho dúvidas a respeito, né, do meu posicionamento, mas podemos ter um PIB inferior, né, ao que tivemos, ao que já temos. Eu acho difícil, tá? Não porque nós temos um sistema de agronegócio muito forte, muito capaz, tá? E eu acredito que vai ser muito responsável, né, para o PIB em 2022 formar, né, esse platô que eu estou estimando e que o mercado já está se aproximando, tá? Recuando cada vez mais, né, as suas projeções, ok? O que eu posso falar, né, lendo a macroeconomia e a geopolítica hoje a respeito do PIB? 2022 um platô, e a depender das condições de 2022, tá, macro e geopolíticas, nós podemos estimar um leve declínio no PIB em 2023, tá? O que eu estou falando aqui, vocês podem ver a gravidade do nosso sistema macroeconômico, né, do nosso risco fiscal e do nosso âmbito social também, tá? Nova movimentação aqui ao lado, né? Vou objetivar não perder o foco, mas vamos lá retomando aqui então em relação ao PIB, né? A gente tem um risco fiscal muito grave, e eu tenho destacado ao mercado também, né, a existência do risco social e o impacto que pode ser gerado por ele nas finanças do Estado, tá? Porque pode atrasar, né, caso o Estado precise socorrer ou intervir, tá? Então, fazendo, né, uma síntese do que aqui foi dito, o colapso financeiro que o rapaz colocou, se ele vier, né, se ele ocorrer, ele vai ser originário das camadas sociais básicas e não da estrutura do Estado, tá? Estrutura financeira do Estado, sistema bancário e empresarial, não há esse risco, né, de colapso. Ele é originário da camada social, tá? As principais ali, né, as básicas, né? Crescente inflacionária, tá? A empregabilidade sem, né, grandes progressos ali patinando no meio, enquanto o poder de compra da população recua, tá? Isso gera, né, o endividamento da população, e é aí que vem o risco fiscal, risco social, tá? Então, em 2022, tá? A Selic tende a continuar no mesmo ritmo, 0,25, tá? Destaco que lá no mês de maio, junho ou julho, a gente pode ver, né, a Selic se elevando em 1,25, tá? 1,25, ok? E o PIB no Brasil, nas condições atuais, né, macroeconômicas e geopolíticas, em 2022 eu mantenho a formação, né, de um platô visualizado no gráfico, sintetizando, né, e visualizando no gráfico, não vejo, tá, a iminência de um declínio em 2022, tá? O declínio pode ocorrer em 2023 com base nas condições macro e geopolíticas de 2022, ok? Quem é o grande responsável né, por essa sustentação? É sim méritos de a gente colocar, né, no caso, é um mérito para o sistema de agronegócio a gente colocar como sustentação de um platô, tá? Porque as condições macro e geopolíticas são realmente graves, né? Então é isso, tá? Acredito ter agora sintetizado, né? Eu perdi a concentração porque tem uma situação ruim aqui, né? E eu passa por ali, né? Eu acabo me desconcentrando, né? É ruim mesmo. Mas lhes passado, né, essa visão de mercado, ok? Encerro agora, tá? São 22 horas e 1 minutos, né? Dia 21 de novembro, tá? Por hoje é isso, à medida que o mercado for se desenvolvendo, a gente vai trabalhando novos conteúdos, né? Não vou focar agora, né, no mercado nessa próxima semana. Já lhes dei um panorama, né, do mercado no início do mês, né? Então, surgindo, né, algum assunto de relevância,
no mercado financeiro no Brasil, a gente vai falar a respeito, ok? Tenham todos uma ótima noite. Um abraço.